Alô Piracicaba, alô Brasil, tá no ar mais um Néder especial e hoje estou recebendo um convidado muito querido, é o Evair Souza, contador de histórias, folclorista, escritor. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho e sobre as histórias que são contadas, que entretêm, que são realmente contagiantes. Evair, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Néder, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco da arte de contar histórias, esses 15 anos aí de arte sentida, vivida e sonhada. Evair, você tem uma trajetória muito bacana nessa questão de contador de histórias, né? Sim. Como é que isso surgiu na tua vida? Como é que você começou a ter essa atividade como uma espécie de hábito? Como é que você descobriu esse trabalho? Tudo começou, para ser bem sincero, tudo começou com um grupo de poesias que eu participava da Casa do Amor Fraterno, lá em meados de 2018, 2019. E esse grupo de poesia participava de sarais realizados pela Ana Marli de Oliveira Jacobino. Saudosa Ana Marli. Saudosa Marli. Ela desenvolvia o sarau literário piracicabano aqui em Piracicaba, né? E eu, junto com o grupo, a gente participava de alguns sarais. Até que teve um dia que a Carmelina foi se apresentar. Isso foi na antiga Nobel do Shopping, onde o sarau também residiu, né? Lá dentro da Nobel do Shopping. Então nós fomos participar de uma noite de sarau e de repente a Carmelina contou uma história. E a partir daquele dia eu brinco, Néder, que eu não seguia a Carmelina, eu perseguia a Carmelina. Você era fã dela já? Me tornei fã dela. Me encantei pela forma que ela contou a história. Ela contagia, ela empolga a gente, sim. Né? Ela é fantástica. Ela é sensacional. E olhei, vi ela contando histórias, me encantei pela história e também pela forma que ela contou a história. E a partir daquele dia, comecei a perseguir ela. Eu falo de uma forma brincando, né? Que não é seguir, é perseguir. Então eu comecei a perseguir a Carmelina. Onde a Carmelina estava contando histórias que eu podia estar presente, que o público poderia estar presente, lá estava o Evair, prestando atenção nela, olhando aquela mulher contar histórias. Passou um tempo, final de 2019, 2009, indo para 2010, ela levou uma veia de um projeto dela, que foi um PROAC que ela fez, chamado Passa Balaio Trançado de Sonhos, ela levou para a Casa do Amor Fraterno. Na época eu era voluntário da ONG. Então foi falado pra gente, vocês querem participar de um curso de contação de histórias? Eu mais que depressa aceitei e falei, quero participar e tudo mais. E a partir daquele curso, já são 15 anos contando histórias. Foi aí que surgiu esse encantamento, interação com a atividade de contar histórias. Sim. Então a Carmelina acabou tendo uma influência decisiva nessa sua entrada nessa área, né? Foi ela junto com a Casa do Amor Fraterno que deu o impulso para eu ser o contador de histórias que eu sou hoje. E tudo isso dentro de um ambiente solidário, importante para o desenvolvimento social da cidade, para a justiça social, né? Com certeza. Que é a Casa do Amor Fraterno. Sim. Você tem uma ligação histórica também lá na Casa do Amor Fraterno? Tenho. Fui aluno, fui voluntário, fui funcionário da casa durante alguns anos. De aluno a voluntário, eu fui em torno de 10, 11 anos. Então você foi assistido lá da casa? Fui assistido. Você foi assistido, depois você foi aluno. Me tornei voluntário de assistido, né, que são os alunos, né? Alunos. Passei depois a me tornar voluntário da casa. Até chegar ao momento que a casa está hoje, né? E daí eu falei, não, vou bater asas, vou voar, tá na hora de procurar meu caminho e tô aí nesse meu caminho da contação de histórias e tudo mais.
E hoje, essa situação que as pessoas vivem, né, essa correria do dia a dia, esse estresse, essas coisas todas, a gente se esquece um pouco de algumas essências da vida, né, Evair? E uma dessas essências é você ouvir essas histórias, você ter tempo, paciência. Tem pessoas que têm essa falta, né, de oportunidade, muitas vezes. Néder, não só a criança, hoje em dia, mas sim o adulto. Quando eu estou em aniversários infantis, a gente estava conversando antes de começar nosso bate-papo aqui, quando eu chego em um aniversário infantil para contar histórias, tem um momento que as crianças sentam, participam, mas chega um momento que eles acabam levantando e vão correr brincar, né? E quem fica prestando atenção são os adultos. Olha só. Os adultos ficam assim, ó, olhando, eu manipulando os bonecos, os tecidos ou os livros. Eles ficam assim, ó, encantados. Por quê? A contação de histórias, a leitura, não que hoje nas escolas ou que as famílias não façam a leitura com os filhos. Tem muitas famílias que fazem. Mas é mais presente na vida dos adultos, foi mais presente na vida dos adultos do que nas crianças. Porque as crianças hoje em dia estão com a demanda escolar, né? Com a correria escolar, que é lição, tem que ler o livro em casa, tem que fazer lição de casa, é trabalho, é prova. Então acaba ficando maçante para a criança. Não que não seja gostoso, mas a criança acaba se tornando, fica cansativo, porque a semana inteira na escola, tendo que ler o livro, ou ouve a história com a professora, ou não ouve a história com a professora, ou ouve com os pais. Mas é o momento que os pais param para prestar atenção. Eu lembro que na pandemia, quando a gente começou com as histórias de lives, né? Live pra cá, live pra lá. Eu fiz um projeto no meu Instagram que se chamava Histórias em Família, onde eu reunia, convidava amigos, e a gente ligava a tela do celular, a gente fazia um breve bate-papo e eu contava 2 histórias. Quem me seguia assistia esse momento, quem segue também o meu convidado, a família convidada, também segue e também escuta, ouve a história daquele momento, faz um breve bate-papo junto com a história. Então na pandemia eu fiz isso. Por quê? Quando a gente se reúne em família, que a gente conta uma história, poxa, olha que gostoso, tá reunindo, é um momento em família, que muitas vezes pela correria do dia e tudo mais, a gente não consegue se reunir, né, fazer todo esse encantamento ali de sentar, pegar um livro, vamos ler, ou vamos contar uma história como foi minha infância. Então, foi ali que eu comecei esse projeto, na pandemia. Muito legal. Muito legal. A partir daí eu falei, não, as histórias precisam estar em família, né? Quais os tipos de história que mais prende a atenção do público, o Evair? Tem algum tema especial? Eu digo que não é o tema, e sim os elementos que eu uso nas histórias. A sua criatividade. A criatividade para desenvolver o roteirinho ali. Ou uma voz diferente, ou um tecido, ou um boneco, ou um livro. Então, claro, tem todo o desenrolar da história, tem todo o enredo da história. Mas às vezes um elemento que você traz para dentro daquela história, uma indumentária que você traz para dentro daquela história, acaba fazendo a diferença. Fazendo toda a diferença. Muito legal. E isso vale tanto para as crianças quanto para os adultos. Sim. É o mesmo sentido. Agora, o mais interessante, né, que a gente percebe é que essa presença hoje das histórias estimulam as pessoas a não só praticar isso em casa, né? Você falou que pratica em casa com os filhos, tal, com o pai, com a mãe, mas é uma maneira também das pessoas poderem se expressar, poderem tirar, às vezes, algo que elas precisam colocar para fora, não é isso? Sim, de uma forma terapêutica. De uma forma terapêutica. Tem isso também, não tem? Tem assim, tem a contoterapia. Eu tive um projeto junto com 2 psicanalistas aqui de Piracicaba também, que se chamavam Histórias que Curam. Então eu vinha com as histórias infantis, eu escolhia a história infantil, e elas faziam as dinâmicas, ligando a história, o enredo da história, o colorir da história, para cada adulto.
Então era um momento terapêutico para adultos, para a gente curar a criança interior de cada um deles. Muito interessante isso. E tem a muito contoterapia hoje, que é muito bem usada no setting terapêutico. Então tem toda essa questão aí da terapia junto com as histórias, com o que as histórias podem trazer pro lado terapêutico também. Você já deve ter tido depoimentos de pessoas que te procuraram. Pô, Evair, melhorou minha vida, mudou a minha maneira de pensar, de agir. Consegui enxergar de uma outra forma, algumas amarras da minha infância, pra gente poder... O Histórias que Curam era isso, a gente curar os traumas da infância que estão atrapalhando a vida adulta. Então eu vinha com a história e as meninas conduziam as dinâmicas pra gente poder quebrar essas amarras que vieram da infância em si. Rola também histórias tristes que a pessoa quer contar e acaba tendo coragem de dividir uma situação dramática com alguém. Situações, momentos, a própria infância ou na adolescência também. Então vem muitas coisas, muitas coisas nesse aspecto aí. Sim. Evair, você tem 2 livros já lançados, né? O primeiro, Castelo de Sorvetes. Sim, o Castelo de Sorvetes. Infantil. Ambos são infantis. São infantis. Infantis. E os dois são com as ilustrações para colorir. Legal. Ambos são para colorir. O Castelo de Sorvetes foi em 2021? 2022. A história nasceu em 2020. A convite de um empreendimento aqui de Piracicaba, que por conta da pandemia teve que interromper a construção desse empreendimento. E eu estava com a história pronta para eles, era uma história de encomenda, e por fim acabaram, não vai dar mais para fazer o projeto, vamos pausar por aqui e vamos seguir de outra forma. E daí foi passando o tempo, tudo mais. Aí em 2021 eu falei assim, vou tentar organizar para lançar. Daí foram 9 meses. Uma gestação. Uma gestação. E aí foi assim, foram rifas vendidas, pizzas, pulseiras. Fui fazendo várias formas, várias coisas para poder sair o livro. Muito interessante, né? Uma criatividade que você acabou usando aí e teve um aval enorme do público infantil, né? Eu tenho a impressão que foi de uma receptividade grande. O Castelo de Sorvetes foi. O Castelo de Sorvetes foi, assim, Foi meu primeiro livro, depois de alguns anos de trabalho, mais de 10 anos de trabalho aí, né? Nasceu o Castelo de Sorvetes. E assim, primeiro livro, aquela coisa, nossa, a gente encheu a biblioteca municipal. Muito bom. Foi lotada, todo mundo lá, prestigiando, comprando o livro, presenteando os amigos também. E foi um livro que viajou legal, foi para vários estados aqui do país, foi para Argentina também. Olha só. Deu um eco, né? Deu um eco, super legal, foi muito legal. E daí você lançou o Tum Maraca. Tum Maraca, África para o Brasil. Da África para o Brasil. Isso. Esse já é uma coisa mais histórica, é isso? Ele é uma versão mais histórica. Ele traz nas suas páginas as ilustrações da Laura Lino, que é uma mãe, ela é uma enfermeira, ela parou um pouco da vida dela, que é uma vida corrida, ela com um bebê de alguns meses de vida para poder desenvolver a ilustração do livro, que ficou linda, ficou muito bonita. Esse, porém, não teve o apoio coletivo, não teve a questão do vou fazer uma rifa, vou vender pizza, vender pulseira. Não, esse veio uma verba dentro da Lei Paulo Gustavo. Foi escrito um projeto que foi aprovado. O grande Paulo Gustavo. Grande Paulo Gustavo. E nasceu o Tumaraca. O Tumaraca, ele traz a história do maracatu de baque virado, de uma forma lúdica, de uma forma mais encantada, vindo junto com os escravos para o Brasil, na época da escravidão. Quer dizer, você acabou fazendo um pouco de história junto com uma leitura didática para as crianças, né? Voltada às crianças também. Você chegou a fazer alguma palestra desses livros, especialmente do Tum Maraca? Houve isso também? O Tum Maraca, nós fizemos 6 pré-lançamentos. 6 pré-lançamentos. E cada lançamento você faz um papo, dá uma... Sim, foi a contação da história. Cada criança pintou
cada encontro teve uma ilustração escolhida dentro do livro para as crianças colorirem. Então eles levaram embora os livros para casa. Então a gente deu uma passeada aí nesses 6 encontros. Nós fomos para Casa do Hip Hop, Projeto Ladeira, que também é na Casa do Hip Hop, Projeto Casarão, também na Casa do Hip Hop, Escola Estadual Catarina Cesale, Francisco Mariano da Costa, Escola Estadual também, que foi a escola onde eu estudei, e hoje quem estuda lá é meu sobrinho, e o Centro de Reabilitação de Piracicaba. Muito então nós bom. fomos para 6 lugares aqui. Entidades diversas, né? Entidades diversas. Totalmente diferentes. Bairros diferentes, propostas diferentes. Então, essa era o que eu queria fazer com o projeto. Levar para vários lugares. Não ficar, vamos só fazer no municipal, na escola municipal. Vamos pro estado, vamos pro centro de reabilitação, vamos para Casa do Hip Hop, que são super parceiros meus de anos. Então, foi esse movimento que eu fiz aí de 6 pré-lançamentos. E o lançamento mesmo do livro foi no dia 20 de maio, na Biblioteca Municipal, também com casa cheia. A cultura, ela permite essa oportunidade de você difundir um pouco da história, né? Sim. Você fez muito esse exercício de estar passando uma parte importante da história através da questão cultural. Sim. E é uma parte importante da história que você não tem na escola, né? Não, você não tem. Isso daí, infelizmente, as escolas não fazem. É bem, assim... Superficial. Superficial. O Tumaraca, ele traz muito disso. De uma forma não superficial, mas mais lúdica. Porque o que acontece, né, Éder? Hoje as pessoas olham o maracatu, criminalizam o maracatu por ser macumba. E não. É um ritmo nordestino, é um ritmo que nasce no Recife e se ramificou hoje para o mundo inteiro. Hoje o maracatu, ele traz uma potência de força e resistência. Lá no Recife, claro, tem a questão religiosa dentro das matrizes, dentro das religiões de matrizes africanas. Mas, por exemplo, se eu for citar o Baque Caipira aqui em Piracicaba, não. A gente não tem assim, nós temos um terreiro que cuida do nosso maracatu. Não. O nosso grupo tem católicos, tem evangélicos, tem espíritas, tem umbandistas, tem candomblecistas, tem assim, tipo, é um grupo diverso. Eclético, do ponto de vista espiritual. Sim, né? Isso é muito legal. Então a gente não cita que não citamos que nós somos um grupo que... Vocês não têm uma denominação oficial da parte religiosa, Sim. Exatamente. Isso é muito legal. E esse é o trabalho que nós fazemos. Contemplativo. Então, olhando tudo que eu vivenciei dentro do Baque Caipira e também que eu vivenciei junto com os mestres do Recife, né? Os mestres de maracatu do Recife, nasceu o Tumaraca. Para levar para as nossas crianças uma cultura que hoje o mundo inteiro toca. Hoje todo mundo toca maracatu, no mundo todo. Não só Piracicaba, não só Recife, não só São Paulo, mas sim o mundo todo. Porque existem grupos em Portugal, Canadá, Estados Unidos. Difundiu bem, né? Difundiu bem. E é isso. E é uma cultura que a gente enraizou, né? É oriunda da África, né? Sim, vinda dos escravos, né? Dos escravos e acabou, aqui no Brasil, encarnou de uma maneira muito forte, né? Sim. Hoje, a gente pode falar, hoje o maracatu, ele abre o Carnaval do Recife, o Carnaval de Pernambuco. Ficou uma coisa mais forte lá naquela região do Norte e Nordeste, né? Sim. E aqui, quando se faz, as pessoas têm uma certa curiosidade, muitas vezes, Sim. né? Você acaba trazendo para cá uma cultura que se ouviu falar ou se viu em outras imagens de televisão, de internet Sim. e tal, mas a pessoa nunca viu próximo a ela, né? A minha mãe mesmo fala, quando eu vejo o maracatu, parece que uma coisa invade meu coração, assim, me faz querer dançar, me faz... Nossa, é uma coisa que vem dentro do coração e pulsa. A minha mãe fala desse jeito, toda vez que ela... Minha mãe me viu no maracatu 2 ou 3 vezes, e ela fala isso, todas as vezes que eu vejo o maracatu, eu sinto isso.
Muito emocionante até, porque... Pessoas que já vieram no meio de apresentação me abraçar a gente. Muito obrigado. Eu tava na minha casa, eu ouvi, vim ver vocês. Esse barulho me chamou, esse som me chamou. E sua mãe já tinha tido contato com o maracatu lá atrás? Já tinha visto outras o Baque Caipira, sim. Né? Já viu algumas coisas do Baque Caipira. Agora, Evair, Piracicaba é uma cidade muito propícia para você difundir essas expressões culturais, né? Sim, sim. Nós temos as nossas daqui, as expressões caipirascabanas, mas nós temos com muita boa assertividade, né? Piracicaba abre as portas. Abre as portas, essas que vêm de fora. É uma cidade bem receptiva. É bem receptiva, é impressionante, né? Sim. Na área cultural a gente tem esse canal aberto. Eu falo que Piracicaba tem uma... Ela pulsa a cultura. Porque ela abre as portas para a cultura. Eu falo que Piracicaba é isso. Ela pulsa a cultura porque abre as portas. Tem o maracatu, tem o bloco da EMA, tem a catira, tem o batuque de umbigada, tem a congada. E hoje tem locais que abrem as portas para isso acontecer com mais força, né? SESC, a gente pode falar também da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, então que abre as portas pra gente, né? São segmentos que promovem a cultura, sim, que trazem essas especificações culturais de diferentes expressões, né? Sim. Ô Evair, você acha que falta hoje no ensino público brasileiro um espaço para essa contação de histórias, para esse espaço de abertura desse canal, porque isso não é uma coisa oficial. Talvez algumas escolas promovam isso, tal, mas não é algo que está inserido dentro de um contexto de grade escolar, grade, né? De grade curricular das escolas. Né? Néder, eu sou de uma época que nós tínhamos aula de leitura na escola. Eu sou dessa época. A minha época teve aula de leitura. E eu falo que muitas vezes o que me incentivou a questão de ler, de ir atrás, pegar um livro, ler, conhecer uma história diferente, conhecer um poeta diferente, uma poetisa diferente, eram essas aulas de leitura. Eu acho que se as aulas de leitura voltassem para as escolas e fosse com um toque mais assim lúdico, de uma forma mais lúdica, não aquela pressão, porque você tem que ler Dom Casmurro. Aquela coisa impositiva. Impositiva, claro, precisa, por vestibular, por Enems da vida, mas assim, de uma forma mais lúdica para que não ficasse maçante para a criança. Maçante que eu falo assim, a criança, nossa, eu tenho que ler esse livro. E hoje com as IAs da vida, com a internet da vida, eu pego o resumo e leio o resumo. Fica mais fácil. Então, fica mais fácil. Mais prático. Mas assim, é uma forma de incentivar a leitura. Uhum. Eu participo de um grupo, eu não lembro o nome agora, de um projeto que tem dentro do SESC, o nome fugiu da cabeça. E uma das moças falou assim, Evair, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, o livro não me pega. Eu já tentei inúmeras vezes e tal, mas eu não consigo. Eu falei assim, tá, me diz uma coisa. Você já leu Gibi? Eu gosto. Você já leu livro infantil? Não sei. Eu falei, começa pelo Gibi, depois vai pro infantil. De repente você vai estar numa outra vertente de livro. Num outro gênero de livro. Um outro nível de leitura, né? Numa outra... Ela falou, será? Eu falei, faz esse teste. Migra do Gibi pro livro infantil. Eu não consegui nas últimas aulas. Eu falei, agora eu vou voltar dia 20. Eu falei assim, e aí? Me conta. Fala pra ela, me conta, como foi? Conseguiu ler? Mudou já o gênero? Assim. Mas é uma boa didática essa sua. Porque, assim, eu comecei as minhas leituras com o Gibi, né?
Muitos de nós começamos. O gibi é o início. Era uma geração que começava a leitura com o gibi. Hoje mudou bastante, mas o gibi ainda continua sendo uma boa orientação para a pessoa começar a ler, para a criança começar a ler e a ter interesse pela leitura, né? Você começa a ter interesse por aquilo que te atrai. E as histórias em quadrinhos são uma boa opção realmente, né? Uma boa dica para os pais, para fazerem incentivo aos seus filhos começarem a ler os bons e velhos gibis que ainda tem por aí, hein? Principalmente nas bancas, nos sebos, né? Sebos. Pato Donald, Zé Carioca, Tio Patinhas, Recruta Zero, né? Cebolinha, Turma da Mônica. Você lia bastante gibi, Elvésio? Você lia também bastante. O Elvésio também lia bastante gibi. Quem que não lia gibi, né? É que nós estamos numa faixa aqui, o Evair é mais novo, mas eu e o Elvésio, nós estamos batendo aqui numa casa que já tem histórias para contar, entendeu? Eu falei aqui de alguns tipos de leitura de gibi, que eu desconheço. Olha lá, que você desconhece, mas que o Elvésio já vai me corrigir depois. Ele vai falar, não, você esqueceu de falar do Riquinho, né? Que mais? Da Bolota, agora eu fui longe, hein? Bolota, Riquinho, os mais velhos não, os mais experimentados já estão se identificando aqui com essas... Os mais experientes. Os mais experientes, com esses exemplos aqui que eu estou dando aqui de leitura. Evair, quais são os projetos que você tem pela frente agora? Os projetos? Vamos lá para os projetos. Bom, mês de agosto, eu tenho a comemoração dos meus 15 anos, né? Que vai ser feita lá na praça da Biblioteca Municipal aqui de Piracicaba. Vai ser um sábado à tarde, dia 30 de agosto, começando aí por volta das 3 horas da tarde até umas 5 horas da tarde. Vai ter um momento de contação de histórias, algumas vivências de ilustração. Então a gente vai movimentar um pouco ali, comemorando os meus 15 anos. Tem o projeto Contaê, Sarau de Histórias, que é um projeto que eu realizo já desde 2018, porém depois da pandemia tivemos que parar, né? 2019 eu não consegui desenvolver o projeto, pandemia não consegui desenvolvê-lo, e agora esse ano voltou com tudo. Dia 20 de março nós comemoramos o Dia Internacional do Contador de Histórias. Nós fizemos um sarau na Escola Harmonia de música. Fizemos agora dia 30 de julho no Museu Prudente de Moraes. Provavelmente em outubro terá, na Semana da Criança, um sarau específico para a gente comemorar, né, a Semana da Criança. Então ele é um sarau itinerante de histórias infantis, onde eu reúno alguns contadores de histórias para celebrar esses encontros, a gente poder contar histórias para as pessoas, para as crianças pequenas e para as crianças grandes. Então é uma forma de movimentar essa forma de contar histórias e também mostrar os contadores de histórias que Piracicaba tem. Que não é só o Evair, que não é só a Carmelina, que não é só a Marcela, mas sim tem a Pia, tem o seu Joel, tem a Daniela, que agora que está se desenvolvendo na contação de histórias. Ela é escritora infantil, mas está desenvolvendo a contação de histórias agora, através do Contaê. E assim, é um convite aberto para todos os contadores que queiram se juntar com a gente, porque a nossa intenção é formar um coletivo de contadores de histórias. E a gente tentar movimentar a cena literária piracicabana com as histórias, seja infantis, seja as histórias mais voltadas para o público adulto ou infanto-juvenil também. Então essa é a intenção do nosso grupo. Já tem uma tradição, então, se formando em Piracicaba com contadores e contadoras de história? Já. Você falou vários nomes. Falei, ali, né? Piracicaba tem muitos contadores de histórias. Bom. Porém, fica cada um no seu segmento, cada um dentro da sala de aula, ou conta só em momentos esporádicos. Mas eu quero fazer não uma vitrine, mas mostrar os contadores de histórias que Piracicaba tem.
E isso era uma vontade da Carla Beta, também, que era também era uma contadora de histórias, uma grande parceira, que infelizmente faleceu esse ano. E ela era o sonho da vida dela, junto com o meu sonho, movimentar, né? Conseguir encontrar os contadores de histórias para a gente poder fazer momentos assim, em família, em amigos, ou pessoas que estão passando, querem ouvir uma história, que vem no jornal, ou numa matéria nas redes sociais, que estão livres e dispostos a ir até um evento. Por isso que a questão do Contaê é um evento itinerante, para ir para os lugares, para as pessoas ocuparem os lugares também. Deixa eu te pedir uma coisa. Sim. Dá uma leve demonstração de uma contação de história sua. Não precisa ser uma história longa, mas algo aí para mostrar pra gente aí um pouquinho desse trabalho e desse estilo. Bom, vamos lá. Vai ser uma história que praticamente todo mundo já conhece, que já me viram contando. É uma história que ela traz pra gente uma mensagem que nós temos que aceitar como nós somos. Ela é assim. A terra é marrom. A minhoca é marrom. E a minhoca dessa história se chama Lolita. Lolita é marrom. Ela olha para um lado, vê marrom. Olha para o outro, vê marrom. Olha para frente, vê marrom. Olha para trás, vê marrom. Olha para ela mesma e vê marrom. Só que a Lolita quer ser diferente. A Lolita quer ser diferente. Certo dia ela resolveu cavar e vir aqui para a superfície. E ela cavou, 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 cavou e chegou aqui na superfície. Quando ela chegou aqui na superfície, ela olhou esse mundo de cores que a gente enxerga aqui. Ela ficou encantada. Porque tem muitas cores. Não era só marrom, igual a cor dela. Então lá foi a Lolita passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. Mas o dia estava tão quente, mas tão quente. E então a Lolita olhou para cima, ela viu o sol amarelo, vibrante, quente, que ilumina e aquece o dia. Na hora que ela viu o sol amarelo, ela falou: Nossa! Que cor linda! Sol, me dá um pouquinho da sua cor. O sol então olhou para Lolita, viu aquela minhoca marrom, falou: mais que depressa deu um pouquinho da sua cor para ela. Então a Lolita ganhou o amarelo do sol. Ela ficou muito feliz. E lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali e encontrou um jardim. Um jardim de rosas vermelhas. Na hora que ela viu as rosas vermelhas, ela falou: Nossa, que cor linda! Rosas, me dá um pouquinho da sua cor. As rosas, então, mais que depressa, olharam aquela minhoca marrom com o amarelo do sol. E então, mais que depressa, deram um pouquinho da sua cor para a Lolita. E a Lolita, então, foi passear toda feliz. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui e encontrou uma árvore. Na hora que ela encontrou a árvore, ela olhou para o tronco da árvore e disse: marrom eu não quero. Então ela olhou para cima e viu o verde das folhas da árvore. Quando ela viu o verde das folhas da árvore, ela disse: Nossa, que cor linda! Folhas, me dá um pouquinho da sua cor. As folhas então olharam para Lolita, aquela minhoca marrom que tinha o amarelo do sol e o vermelho das rosas, mas que depressa deram um pouquinho da sua cor para Lolita. E assim a Lolita foi passeando, 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 até que ficou colorida. Quando ela ficou colorida, ela parou perto de um riacho para tomar um pouco de água e ficar descansando.
quando de repente apareceu um pesquisador de minhocas, com uma lupa desse tamanho na mão, olhando para o chão, olhava ali, olhava aqui, olhava ali, olhava aqui. Nossa! Encontrei uma minhoca colorida! Vou ganhar muitos prêmios, muito dinheiro! Encontrei uma minhoca colorida! Na hora que o pesquisador pegou a Lolita, mais que depressa ela se balançou. Se balançou, se balançou, se balançou e tibum, dentro do rio. Quando ela caiu dentro do rio, todas as suas cores saíram dela, uma a uma, até que o rio ficou todo colorido. E a Lolita nadou, nadou, nadou e chegou do outro lado do rio e viu o rio todo colorido e ouviu o pesquisador dizendo: que minhoca fajuta, era colorida nada, eu ia passar a maior vergonha, eu não ia ficar rico nada. Depois disso, a Lolita resolveu voltar para casa. Cavou, 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 cavou e chegou na casa dela. Quando ela chegou na casa dela, olhou para um lado, viu marrom, olhou para o outro, viu marrom, olhou para frente, viu marrom, olhou para trás, viu marrom, olhou para ela mesma e viu marrom. E então ela disse: nossa, como o marrom é lindo, como eu sou linda, assim, marrom. E essa é a história da Lolita. Ou seja, é o que é do jeito que a gente é. É do jeito que a gente é. A moral da história, sim, né? Sim. Cada um é do jeito e tem que aceitar do jeito que é. Sim. E não adianta. Ela tentou tanto ser o que não era, que foi desmascarada, né? Sim. Acabou tendo uma frustração no fim, né? Legal. E essa história é assim: eu uso uma minhoca, um fantoche de minhoca. Aqui eu dei uma encurtada nela, porque ela encontra mais cores. Ela perde as cores do mesmo jeito, como eu fiz a voz. E cada cor que ela ganha, eu coloco uma fita de cetim em locais específicos nesse fantoche. No primeiro, nossa, as crianças se assustam. Chegando no segundo, nossa, eles fazem junto comigo e caem na gargalhada. Até o final da Lolita ficar toda colorida, depois ficar toda marrom de novo. Daí eles pedem pra ver a Lolita, eles pedem pra colocar a cor na Lolita. E assim, encanta, né? Traz as crianças pra próximo da história. O que é? Um fantoche e 5 fitas de cetim. E você prende a atenção de todo mundo lá. Prende a atenção de todo mundo. Muito legal. Não só da criança, mas do adulto também. Evair, foi uma alegria, viu? Esse nosso papo, eu estou muito feliz aí, tenho certeza que o nosso público gostou muito dessa nossa conversa. É a primeira de muitas conversas que nós vamos ter, pode ter certeza que eu vou te convidar mais vezes para você estar aqui com a gente. Uma alegria, um prazer te receber. E vamos manter aí esse alto astral, essa sua luta em disseminar a boa cultura, né? E vocês viram que junto com as histórias tem uma lição, tem uma orientação, né? Tem toda uma mensagem de vida para passar para frente. Principalmente para as crianças, acho que é o fundamental. É, né? Plantar sementinha. Plantar sementinha. Que eles são o nosso futuro, né? Exatamente. Temos que cuidar deles com boa orientação. Sim. Grande abraço, viu? Muito obrigado, Néder, pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço de poder falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu trabalho. E até breve. Até breve. Até breve. Opa, ele quer. Grande abraço. Abraço. Um grande abraço a você também que está aí nos acompanhando. Até a nossa próxima entrevista aqui no nosso Néder Especial. Um forte abraço. Fiquem com Deus.